Olá, eu sou o Luan. E eu sou a Thaís. Está no ar o programa Coluna Histórica. O Centro de Referência à Assistência Social, CRAS, é um órgão municipal de integração social. Este, em parceria com o governo estadual e a Fundação Pró Cerrado, dão luz ao projeto Jovem Cidadão. Programa este que dá incentivo e condições para que jovens de diferentes raças, crenças ou posições sociais sejam integrados ao mundo de trabalho e, acima de tudo, dá suporte e ensinamentos suficientes para que cada um de seus integrantes seja um profissional exemplar. Por esse fator, hoje o Grupo Jovem Cidadão de Palminópolis, em parceria com o CRAS e a Assistência Social deste município, tem a honra e o prazer de lhes apresentar o projeto Palminópolis, do princípio aos dias atuais, que comemora o aniversário de Palminópolis, contando a história de nossa querida e amada cidade. Há várias formas de comemorar um fato histórico, pensar sobre ele, refletir sobre o que significou no passado, o que representa no presente, como repercutirá no futuro, lembrar dos que dele participaram e por ele trabalharam. Apresentamos a linha cronológica da história de Palminópolis. Sua história será dividida por décadas. Começamos na década de 30. As famílias de Manuel Gomes Barbosa, instalando-se às margens do córrego Xique-Xique, e a família de José Gomes Anunciação Pereira. Mais tarde, em 1932, foram chegando outras pessoas, tais como Joaquim Ferreira da Cunha, Pedro Geraldo Lopes, Isaac Gomes Barbosa, Libertino Pereira de Moraes, José Ferreira da Cunha, Ranulfo de Paula Neto, Leandro de Sá e Filogônio Sargento de Sá, entre outros. Todas as famílias apossaram-se de terras, visto que eram terras férteis e não dispunham de documentação a quem quer que seja. Erisval Gomes Pereira é filho de José Anunciação Gomes Pereira. Ele nos contou como seus pais se casaram e vieram para a região do São Bento. E vieram para este imóvel em outubro de 1933. Os vizinhos mais próximos naquela época eram o senhor Virgínio Gonçalves Vieira, no córrego do Retiro, próximo ao Rio Torgo. Segundo o vizinho, Dr. Humberto Martins Ribeiro, ex-presidente da Capitania de Goiás, ex-oficial médico do Exército Brasileiro, onde hoje é a fazenda do Dr. Antônio Careiro Vaz. Então, para começar o povoado da região, meu pai, José Anunciação Gomes Pereira, cedeu parte de suas terras para José Pinto Baião, Leandro Sardinha de Sá, Sr. Beijo Rosa, Sr. Cunha, pai de Joaquim Cunha. Todos povoaram à beira do córrego Retiro. À beira do córrego Pequi, meus pais cederam também para Agenor Carolino do Vale e também seu sobrinho Carolino do Vale e Antônio Ventor da Costa. Em 1948, Isaac Gomes Barbosa e Filogônio Sardinha de Sá tiveram a ideia de começar esse povoado no início na região da Lagoa. Não deu certo. Os senhores Isaac Gomes Barbosa e José Lopes cederam parte de suas terras, tendo início o povoado de São Bento em 1948, distrito na década de 1950. Primeiros moradores da cidade: Filogônio Sardinha de Sá, Ranulfo de Paula Neto e Libertino Pereira de Moraes. Primeiros comerciantes: João Pinheiro, pai do pastor Divino Pinheiro, Geraldo Feliciano, juntamente com sua mãe e irmãos, Raimundo Costa, pensionista, José Brás, farmacêutico, e sua esposa, Dona Valmira. E depois foi chegando outros moradores. Emancipação do município de Palminópolis, Goiás, em 1º de janeiro de 1964. Mais uns dados a acrescentar. Primeiro delegado, José Brás Filho, irmão do Sr. Carlos de Souza. Observações.
Meus pais morou nessa fazenda 60 anos. De 1933 a 1993. Mudaram para Goiânia e faleceram em 1998. Estão sepultados no cemitério da família, em Baixa Fria, município de Jandaia, Goiás. Enquanto o mundo assistia o fim da Segunda Guerra Mundial, Palminópolis começava sua trajetória religiosa. Isso se deu por volta da década de 40. Antes do início do povoado, que já era cogitado por alguns, houve a primeira manifestação de fé católica, através do Sr. Filogônio, especialmente no ano de 1946, que trabalhou conseguindo uma peça de madeira de aroeira, transformando-o em um cruzeiro, apesar de ter cogitada pela população do povoado, sendo articulado pelos fazendeiros. O senhor Leandro convidou a todos da região para o levantamento do cruzeiro, na fazenda da Lagoa, de onde se pretendia iniciar o povoado, e que por circunstâncias óbvias mudaram de ideia, tendo em vista a escassez de água na região, apesar de perfurarem diversos poços e não conseguirem nenhum sinal que atendesse o objetivo pesquisado. Posteriormente, o cruzeiro fincado na região da Lagoa foi transferido para a região da Mata do Esperidião. Este mesmo local hoje é denominado Praça Albinero Teixeira Rosa. O cruzeiro, que foi fincado meio à mata, aos poucos foi se construindo uma capela, que era feita de pau a pique. Alguns anos mais tarde, com o aumento da demanda, necessitou-se de um espaço maior para a construção de uma nova igreja. Atualmente, a Igreja Nossa Senhora da Guia é situada à Rua Deputado Antônio Queiroz Barretos. Começou 3 casas lá. Aí, como a água lá era pouca, eles resolveram pedir um terreno aqui, os 3 fazendeiros aqui, cada um deu um pedacinho de chão. Aí nós ficou o cruzeiro lá, bem na divisa do Pedro Costa, Zé Lopes e Zá. Cada um deu um pedacinho, aí começou. Em 15 de junho de 1953, o vereador de Palmeiras de Goiás, Orlando Rodrigues dos Santos, apresentou o projeto de lei para a criação do distrito de Palminópolis, nome dado em homenagem às cidades circunvizinhas, Palmeiras e Firminópolis. Vamos agora à década de 50. Na década de 50, pessoas de outras denominações religiosas começaram a expressar sua religiosidade nas mediações da Praça São Bento, denominada hoje Praça Albinero Teixeira Rosa, e que lançaram a pedra fundamental para a construção da denominada na época Igreja Pentecostal. Hoje, sua denominação é Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira e comemora seu aniversário no dia 10 de setembro de todos os anos. No decorrer do desenvolvimento, os pioneiros e desbravadores, preocupados com a educação de seus filhos, se encontraram no dever de ir à busca de um professor para alfabetizá-los. Por esse motivo, em Palmeiras de Goiás, encontraram com o Sr. Pedro Jacinto da Silva, o primeiro educador do município, que atendia em uma sala da senhora Valmira Maria de Souza, cedida para este fim. O professor recebia mensalmente seu pagamento pelos pais. Mais tarde chegou mais 2 professores, Ovídio Gomes de Souza, advindo de Paraúna, e Clorisvaldo Dias, advindo de Palmeiras de Goiás, que incansavelmente trabalharam em conjunto, atendendo não somente no povoado, como também nas fazendas das imediações, com o mesmo sistema de pagamento. Na década de 50, com o aumento da população e a desenvoltura do povoado, lutaram e conseguiram outro local para melhor atendimento, em uma casa construída de adobe na localidade da Praça São Bento, onde foi instalada a primeira escola denominada na época Escola Isolada, que atendia no sistema multisseriado. Com o passar dos anos, a demanda cresceu assustadoramente. Sentiram a necessidade de outro local maior, conseguindo outra casa na mesma mediação, que ofereceu condições de dividir o multisseriado por séries, começando da primeira à terceira série do primeiro grau.
Tal espaço recebeu o nome de Escola Reunida de São Bento. Mais ou menos nos anos de 1960 a 1961, com o esforço do senhor Valdemar Custódio da Silva e seus delegados Orcelino Vicente Santana, Martilino Dundum dos Santos e outras ilustres pessoas, lutaram junto ao governo estadual para a construção de um novo prédio com o objetivo de atender à grande demanda. Só em 1961, com determinação e coragem, conseguiram adquirir o terreno para concretizar seus ideais, graças à contribuição do desembargador Dr. Hamilton de Barros Velasco, que deram início à construção do primeiro pavilhão, que foi denominado Grupo Escolar. Como a demanda escolar rural foi aumentando, necessitou-se de um espaço maior. A partir daí, já em 1966, foi construído outro pavilhão. Fazendo a função dos dois, passou a se chamar Grupo Escolar Joaquim Regis dos Santos, que atendia de 1ª a 4ª série. Em 1972, tornou-se Ginásio Municipal Eupídio de Paula Ribeiro, que atendia da 1ª a 8ª série, com parceria da Prefeitura Municipal. Em 1978, teve seu nome alterado para Escola Tesouro Hamilton de Barros Velasco, em homenagem ao ilustre desembargador. Hoje o município é servido de 3 escolas, uma estadual, cujo nome é Colégio Estadual Tesouro Hamilton de Barros Velasco, atendendo alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. O município ainda conta com 2 escolas municipais, Escola Municipal Gumercino Vicente Santana, localizado no setor Jardim das Oliveiras, além da Escola Municipal Professor Ovídio Gomes de Souza, localizado no setor Clarindo Costa, que atende também alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Recentemente, as escolas municipais adotaram um sistema educacional de tempo integral, funcionando das 7 horas da manhã às 15 horas da tarde. Nos dias atuais, as escolas comportam cerca de 300 alunos todos os dias. Em 2 de agosto de 1961, o povoado de São Bento, ou distrito de Palminópolis, passou a ter outra denominação que se destaca como Palminópolis, e sua instalação como município de Palminópolis ocorreu no dia 1º de janeiro de 1964. Com o golpe militar, é indicado Carlos de Meira Matos como interventor do estado de Goiás. Este, por sua vez, indica Luiz Evangelista como prefeito do município de Palminópolis. Vamos então à década de 60. No ano de 1984, houve no Brasil um grande movimento em prol das diretas já, e com isso todo o Brasil foi movimentado, porque até no então momento os governos eram militares. E aí, através do voto do colégio eleitoral, Tancredo Neves é eleito, mas não assume. Quem assume foi José Sarney, e todo nesse processo de transição em luta da democracia, Palminópolis teve também as consequências com o golpe militar. Então, no ano de 1964, houve a intervenção no estado de Goiás, pelo comando dos militares. O interventor para o estado de Goiás vem Carlos de Meira Matos, e aqui no nosso município de Palminópolis, o então interventor do estado de Goiás nomeia o senhor Luiz Evangelista como prefeito do nosso município de Palminópolis, no lugar do senhor Oswaldo Machado, que era o prefeito nomeado pelo distrito de Palmeiras de Goiás. Então, Luiz Evangelista fica no poder até, no entanto, a primeira eleição de voto direto, de voto popular no município de Palminópolis, onde foi eleito o senhor Raulino, eleito o prefeito, e tendo como vice o senhor Enoque Santana. Por seus motivos particulares, o senhor Raulino não fica no poder durante o período de 4 anos. Então ele ficou mais ou menos 1 ano ou menos de 1 ano no poder, e quem assume foi Enoque Santana. E, consequentemente, todo o período eleitoral, que às vezes era de 4 anos de mandato, às vezes era 6 anos, 5 anos de mandato. Nossa equipe veio a Goiânia conversar com o primeiro prefeito eleito por voto popular da história do município,
Raulino Naves Gondim. Acompanhe a seguir. Peço a Raulino que nos conte como aconteceu sua candidatura a prefeito. Olha só, agora para prefeito, já tinha a candidatura já formada, que o Oswaldo era o novo candidato. Mas como a lei atingiu ele de ser nomeado, ele não pôde ser, foi excluído. Então essa insistência para eu ser candidato é a ala que o Oswaldo tinha para ser o prefeito, é que passou a me apoiar. Pergunto a Raulino por que teve que se afastar da prefeitura de Palminópolis antes de concluir seu mandato. Em Araguaína, eu estava com uma fazenda lá, com muito empregado, trabalhando. Como é que eu dirigia isso lá e era prefeito, né? Então é isso que vocês passam lá, que o Raulino nunca esqueceu de Palminópolis. Neste mesmo ano, a Câmara Municipal de Vereadores tem seus primeiros vereadores eleitos, governando sem remuneração por um ano, até que teve outras eleições municipais para o Legislativo em 77. Entre os primeiros vereadores eleitos, Lauriston Custódio da Silva. Nossa equipe conversou com ele. O papel do vereador na época era a mesma coisa de hoje, era fiscalizar as obras, fiscalizar as contas do prefeito e trabalhar na cidade, comunicar com o povo para saber o que é que estava faltando, o que precisava. Porque na época da Revolução, eu não lembro bem, mas eu acho que eram as cidades que tinham menos de 20 mil habitantes, os vereadores, a Câmara Municipal não recebia, era sem remuneração. Na época, principalmente para a gente aqui, que era o início, era muito difícil, não tinha verba, não é igual hoje. Hoje é tudo muito fácil, mas na época não tinha, você não tinha, a verba era escassa, requeria a verba do prefeito. A primeira coisa era falar que ele não tinha recebido a verba, então você ficava sem trabalhar. Eu, quando tinha que às vezes ir em Goiânia, ia do bolso, pagava, né? E nem precisa, igual hoje, até cafezinho tem que ter uma notinha. Naquela época não, se quisesse tomar café, que ia tomar na casa da avó lá. A primeira Câmara que teve aqui foi um mandato tampão, porque houve a eleição, faltava um ano para terminar o mandato de todas as prefeituras do estado, de todas as câmaras. Aí nós fomos eleitos só um ano. Eu acho que foi... Me parece que nós tomamos posse em 66, em março, e aí no fim do ano houve outra eleição para vereador. Aí foi 4 anos. Eu fiquei 5 anos. Mais tarde, por volta de 1970, foi eleito segundo prefeito por voto popular Oswaldo Pereira Machado. Foi por volta deste período que se instalou a linha de transmissão de energia elétrica. Em seguida, elege-se Adestes Evaristo de Amorim. Seu pleito durou 2 anos e foi subitamente interrompido por sua morte. O então vice-prefeito Gumercindo Vicente Santana assume o cargo e, com seu pouco tempo de mandato, presta um bom trabalho frente aos destinos do município. Vamos então à década de 70. Erisval Santana é filho de Gumercindo e falou um pouco sobre seu pai. Bom, meu pai ele foi eleito, se não me engano, em 1972, né? Justamente ele era vice-prefeito na época do Adete Evaristo de Amorim. Aí quando o Adete veio a falecer, ele assumiu a administração, se não me engano, foram uns 8 a 9 meses de mandato que ele teve. Meu pai sempre foi muito ligado às coisas de Palminópolis mesmo, né? Sempre defendeu. Mesmo na época do Oswaldo Pereira Machado, ele, mais o Carlos de Souza e uns outros pais aqui que foi atrás para implantar o colégio aqui, né? Foi atrás de professores lá em Jandaia, né? E o pessoal veio morar aqui em casa, né? Na casa dele, para quando implantou o colégio estadual, né? No final da década de 70 e início de 80, esteve à frente da prefeitura um dos prefeitos que por 2 mandatos mais fizeram por Palminópolis,
Divino de Paulo Ribeira iniciou seu mandato em 1977, tendo final em 1982. Mais tarde, em 1989, com o intervalo do mandato do Sr. Orestes Sardinha, Divino voltou à prefeitura, permanecendo até 1992. Foi responsável por diversas obras que permanecem em nossa cidade até os dias de hoje e que fizeram total diferença na vida dos moradores de Palminópolis. Entre estas, se destaca a construção do atual prédio, símbolo do administrativo municipal, o prédio da prefeitura. Atualmente, Divino reside na cidade de Rio Verde. Nossa equipe conversou com ele. Vamos lá? Porque quando nós assumimos, praticamente tinha muito pouca coisa. Né? A prefeitura não funcionava direito. Então aí é que nós entramos, ele entrou, arrumou a prefeitura, atendia na prefeitura, não tinha onde receber ninguém. Nós fizemos uma campanha na época, a Lúcia Vânia era esposa do governador, né, do Itapuã. Então, nessa época, a Lúcia conseguiu para nós foram 3 dias na pecuária aqui de Goiânia, e nós arrecadamos tudo, sabe, que precisava, o material todinho que precisava. E o Zezinho, que é o Eurípides Custódio Borges, na época, ele era vereador, e aí ele pegou e construiu o centro comunitário. Ainda existe essa obra até hoje. Né? Fizemos a prefeitura, fizemos o prédio da Câmara Municipal. Aí depois a lei implantou o sistema de casa, né? Fez 103 casas. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida, do ponto de vista econômico, do crescimento e do desenvolvimento, e terminou com uma hiperinflação. Apesar da grave crise que o país passou, Palminópolis não parou seu crescimento. No pleito de Orestes Sardinha, foi criada e instalada a rede canalizada de água tratada no município. Sem dúvidas, um grande avanço e conquista para os moradores da pequena Palminópolis. Vejamos a década de 80. Em 1982, com pretensão de governar por 6 anos, elege-se à Prefeitura Municipal Orestes Sardinha Neto, com seu vice Edmar Alves Teixeira. Foi no mandato de Orestes que obras de extrema importância para o município foram realizadas, entre elas a canalização de água tratada do município, que até então não existia. Todo o processo de canalização foi feito através de mutirão com ferramentas manuais, visto que na época não existia na região nenhuma máquina para fazer o serviço. Orestes falou um pouco sobre a canalização. O então governador da época, Iris Rezende, também participou do mutirão que canalizou a água no município. Ele propôs para nós fazer mutirão. Foi o que nós faz. Sendo uma benefício para o nosso, foi que a gente nós faz. Aí nós marcamos o mutirão e fizemos 7.500 metros de chão. Naquele dia do mutirão. Só em um dia? Só um dia, colocar tudo no enxadão. Aí veio o Iris aí no dia, ainda ajudou a animar o povo, né? Fez que trabalhou também, dentro da letra, trabalhando. Aí até que nós conseguimos fazer. Foi umas 2.000 pessoas que trabalharam. Também foi na gestão do ex-prefeito Divino que o Clube Municipal Lúcia Vânia foi fundado. Nos anos 80 e 90, serviu como um dos principais meios de integração cultural do município. Nós conversamos com a Zilda, que por alguns anos, junto de seu marido, ficaram à frente do bar do centro comunitário. Era lotado de gente, uma quadra com areia, uma sauna, né? Aí todo mundo adorava a sauna. Sexta-feira era um dia só para mulheres. Então o Dindim limpava as piscinas, que a água ficava assim, bem azul, que você podia achar um anelzinho no fundo. E tinha o bar, né? A gente fez torneios de vôlei, que tinha uma quadra de areia, a gente fez torneio de vôlei. O Dindim fez torneio de sinuca, de canastra, né? Então, tinha o bar que a gente fazia almoço, fazia muito salgadinho, né? Eu fazia pizza, bauru, essas coisas assim, que a gente vendia lá. A
cada década passada, o desenvolvimento da cidade crescia. Por volta de 1990, obras de grande importância foram realizadas, entre elas a construção do setor Clarindo Costa, construção da feira coberta e do prédio da Escola Municipal Ovídio Gomes de Souza, entre outras. Nos dias atuais, a feira coberta é um meio de extrema importância para a economia do município, fazendo que haja giro de economia. Nossa equipe visitou a Feirinha da Lua, que acontece nos dias de quarta-feira. Acompanhem! A Feirinha da Lua conta com dezenas de feirantes e os mais variados tipos de comida, variando de pamonha, caldos, a torta de doce e verduras de todos os tipos. A todas as quartas-feiras, centenas de moradores realizam suas compras que irão suprir a necessidade semanal da família, sendo um instrumento essencial no desenvolvimento da comunidade em geral. Nos anos 2000, um novo século começava e a cidade precisava de uma grande recepção a novas eras. Neste período, o Lago Municipal, Setor Jardim das Oliveiras e a Escola Municipal Gumercino Vicente Santana, em homenagem ao ex-prefeito, entre outros, foram construídos. Nós visitamos o setor Jardim das Oliveiras. Confira agora. Fundado nos anos 2000, gestão do então e atual prefeito Eurípides Custódio, o setor Jardim das Oliveiras foi uma das principais obras que contribuíram para o crescimento populacional da cidade. Hoje abriga cerca de 300 famílias e mais de 500 unidades habitacionais. Na década de 2010, ocorreu a implantação do CRAS e do Programa do Jovem Cidadão. E, recentemente, obras de extrema importância para o município foram realizadas. Entre elas, a reforma e ampliação do Hospital Municipal, construção do Parque Agropecuário, Praça Municipal, instalação da Escola de Tempo Integral e etc. Vejamos a década de 2010. Elisvaldo Vicente Santana foi o 10º prefeito eleito da história de Palminópolis. Ele foi responsável pela construção do setor José Tobias. Nós fizemos do residencial José Tobias, nós entregamos ali, concluímos e entregamos ali 50 casas. O cheque moradia também nós fizemos 10 casas, muitas reformas que nós conseguimos verba para isso. Palminópolis foi contemplado com sua primeira torre de celular. A partir daí, a população local, assim como toda a população do planeta, tornou-se extremamente ligada à tecnologia, em especial aos celulares, que sempre se inovam e servem como uma ferramenta fundamental para a integração do mundo virtual. Por volta de 2011, na gestão do ex-prefeito João Adélcio, foi criado o Hino Municipal de Palminópolis. O Túlio, que está aqui com a gente, foi um dos alunos responsáveis pela criação deste hino. Vamos conversar um pouquinho com ele. Túlio, como que se deu a criação? Por volta de 2010. Então, foi um projeto fundado pela prefeitura da cidade, que os alunos da escolinha fizessem uma redação, e nessa redação seria tirado o hino da cidade. E eu consegui o primeiro lugar juntamente com Gabriela Lemes, e o prêmio então assim foi dividido. O Túlio e a Gabriela foram os ganhadores do concurso. A redação deles, mais tarde, foram transformadas na letra do hino que foi gravado pela dupla Zé Paulo e Júnior. Hoje, o hino oficial do município. Por último, conversamos com o atual prefeito de Palminópolis, senhor Eurípides Custódio Borges, mais conhecido como Zezinho. Eurípides nos conta como foi sua trajetória política, começando no ano de 1976 como vereador, sendo eleito para 2 mandatos consecutivos em 97 a 2004. Mais tarde, em 2012, Zezinho é novamente eleito para a Prefeitura Municipal, permanecendo até o ano de 2016, onde mais uma vez foi reeleito para um mandato de mais 4 anos, sendo o único prefeito da história a se reeleger 4 vezes. Mas começando a minha história política, em 76 eu fui eleito vereador, fui presidente da Câmara durante os anos que ocupei o cargo de vereador, e numa época que a política era muito diferente, onde o vereador não tinha salário, onde as coisas aconteciam de uma forma completamente diferenciada. A política brasileira nacional era uma política completamente diferente do que se vê hoje. A relação política entre os políticos, os candidatos a prefeito, vice e vereadores com a população era uma relação completamente diferente do que existe hoje. A amizade nunca terminava por causa de eleições, a cordialidade, a convivência entre as pessoas sempre era
a melhor possível, independente de ser ou não época de eleições, onde tudo se podia fazer em conjunto, a Justiça Eleitoral também trabalhava de uma forma diferenciada, enfim. Mas tem todo esse tempo de maturação que a gente vem vivenciando a política, e eu comecei lá de 76 a 82, mas ainda no ano de 67, com 17 anos, eu fui cabo eleitoral do ex-prefeito Adete e também do ex-vice-prefeito, que depois acabou assumindo por um tempo, Gumercindo Vicente Santana. E daí, eu acho que aí sim foi quando despertou, né, o nosso interesse efetivamente para as eleições. Participamos de eleições, perdemos 2 eleições, mas hoje estamos colhendo o fruto aí, bem próximo, há 20 e poucos dias atrás, de ter sido eleito para o 4º mandato. Importante demais salientar a população. O mundo transformou, o Brasil transformou e Palminópolis também transformou, é claro. Eu sou da época que Palminópolis tinha um veículo apenas, só um veículo. Estamos no meio de uma turbulência, independente da eleição, mas estamos numa turbulência. O país hoje passa por um grau de dificuldade nunca visto antes na história desse país. Mais uma vez, além do agradecimento a todos, pedir a Deus que continue me orientando da melhor forma possível, trabalhando com honestidade, com afinco, me dando saúde, todos nós precisamos muito, e me dê sempre, né, o juízo de poder estar separando o joio do trigo, fazendo aquilo que é certo e deixando de fazer aquilo que é errado. Muito obrigado a toda a comunidade, a toda a população, mas que Deus abençoe mesmo cada um de vocês. E assim chegamos aos dias atuais. Atualmente, a Rede Municipal de Saúde conta com um hospital atendendo 24 horas a toda a população. Além disso, contamos com 3 postos de saúde distribuídos pela comunidade. Na área educacional, o município é servido de um colégio estadual, funcionando do 2º grau do ensino fundamental ao ensino médio. Ainda na educação, contamos com 2 escolas municipais de tempo integral, atendendo ao alunado da primeira fase do ensino fundamental. Contamos ainda com a creche municipal Maria Pires Perillo, que atende ao alunado menor. Alguns anos atrás, se instalou no município a empresa Comap, que trabalha no setor agropecuário leiteiro. A Comap hoje emprega cerca de 150 pessoas diretamente em sua empresa. Fundada há alguns anos atrás, a empresa Comap é destinada ao ramo da agropecuária leiteira. É um dos principais meios econômicos do município, gerando em torno de 150 empregos diretos com uma enorme arrecadação mensal. Na área do lazer, contamos com um parque de exposições agropecuárias, construído recentemente na atual gestão. Anualmente, é realizada uma festividade para a população local e visitantes de diversas cidades vizinhas, atraindo em seus 4 dias de festa cerca de 10.000 pessoas, para prestigiarem shows ao vivo do alto escalão da música brasileira. Sem sombra de dúvidas, uma grande conquista para toda a população. Essa foi a história do nosso amado e querido município. Agradecemos a atenção de todos. Parabéns, Palminópolis! Agricultura, pecuária, leiteira, escravadores valentes abriram caminhos contentes no dorso do cerrado, terra pra muita gente, coração de Goiás, terra querida de paz, estende-se o cerrado que um tesouro nos traz. Este sol que pisamos hoje em um fraternal abraço, liberdade da pátria amada, um pedaço, Palminópolis, cidade feliz, da natureza de Goiás, amor sublime do meu país. Este solo que pisamos hoje em um fraternal abraço, liberdade da pátria amada, um pedaço, Palminópolis, cidade feliz.